good. My God, He's good. My God is good. He's good. My God. E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast para falar de assuntos que vão edificar a sua vida. Se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Siga a gente também no Instagram, podecrer.ofc. A gente posta cortes, a gente também posta devocionais, muita coisa interessante para você compartilhar também nas suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificação, compartilha também, deixe o seu comentário e fique por dentro de tudo que rola aqui no Pode Crer. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou a Natália Lopes. A gente já fez aqui, o Pode Crer completou 2 anos agora no mês passado. E a gente ainda tá em clima aqui de aniversário, com convidados especiais. E a convidada de hoje é muito especial, principalmente para quem é do Rio de Janeiro e acorda cedo e coloca lá no jornal para ver como é que tá o trânsito, como é que tá o trem, não é mesmo? Eu estou falando da jornalista Silvana Ramiro. Seja bem-vinda! Meninas, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí de muita trajetória de vida com Jesus. E só para situar aqui, quem não é do Rio, a Silvana Ramiro, ela apresenta o Bom Dia Rio, né? Então, assim, a gente liga a TV e já dá de cara com a Silvana Ramiro. É isso aí. O pessoal que acorda cedo tem que marcar presença. Acorda cedo, né, Silvana? Muito cedo. Muito cedo. A Silvana falou que acorda 3 horas da manhã. 3h40. Isso é para as pessoas que acordam, tipo, 6 da manhã, pararem de reclamar da vida. Ops! Tá? 3h40 eu já estou de pé. Há quantos anos? Eu já tô há 22 anos numa pegada de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo, tudo bem que é muito cedo, mas nesse horário eu já tô acordando há mais de 15 anos. Você já acorda automaticamente? Já né? é natural pra mim. E você vai dormir que horas? Eu tento dormir estourando aí umas 9 horas. Não, engraçado, né? Eu durmo às 9 e eu acordo às 6, né? Porque eu falei, não tem que acordar. Eu estou com um déficit muito grande de horas de sono, tá vendo? Gente... Muito grande. Mas é porque você é mãe, né? A gente entende várias Exatamente. demandas, não é? Depois da maternidade, a sua vida muda. E aquele sono de 8 horas seguidas nunca mais acontece. Sua filha tá com 5 anos, né? 5 anos de idade. Não precisa ainda, demanda um pouquinho. Não, mas dorme a noite toda. É que o sono nunca mais é o mesmo. A Natália também. Fato, né, Há Natália? 9 meses nessa Total. descoberta. Isso aí. Silvana, eu queria que você começasse contando pra gente seu início na fé. Como que aconteceu? Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, minha mãe sempre foi cristã, meus avós também, e meu pai se converteu ao conhecer minha mãe. Então, para mim, essa rotina de acordar aos domingos, se arrumar para ir para a igreja, ter ali o domingo dedicado ao Senhor, sempre foi uma realidade na vida minha e da minha irmã, né? Nós fomos, então, criadas na igreja e, obviamente, que em alguns momentos da vida eu dei umas escapulidas, mas sempre ali firme na Sempre fé. teve temor. Sempre com muito temor, até nos momentos em que eu estava mais para lá do que para cá. A gente sabe que o Espírito Santo fica ali, opa, você tá indo pro caminho errado, volta. Vai te incomodando. Vai incomodando, mas nasci num lar cristão e hoje posso dizer que, assim, muito do que eu sou hoje foi aprendizado da minha mãe, que me ensinou o que é uma vida com Deus, o que é depender de Deus. Então, desde pequenininha já. Mas em que momento você teve o seu verdadeiro encontro com Jesus, em que você decidiu se converter? Eu sempre, minha mãe sempre falou sobre eu ter uma experiência com o Senhor. E eu buscava isso. Eu lembro que em retiros eu sempre tive experiências incríveis e sobrenaturais com Deus. Eu já tive uma experiência com o Senhor de eu estar num culto, era dia do meu aniversário. E eu tinha acabado de terminar um namoro, uma coisa boba, mas que aquilo tinha acabado comigo, eu estava mal, e perguntando para o Senhor por que aquilo estava acontecendo, onde é que está o Senhor, e eu sozinha no meu quarto. Chorando muito e falando, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que isso tudo tá se passando comigo? Cadê o Senhor? E eu falava muito isso na minha oração no meu quarto. Isso num sábado. No domingo seguinte era o meu aniversário, de 18 de janeiro de 2003. E eu estava no culto. Quando começou, o ministro de louvor começou a cantar aquela música Preciso de Ti, Diante do Trono, Eu comecei a chorar muito, e o ministro de louvor começou a falar, Deus está falando com uma pessoa aqui essa noite, não são palavras minhas, são palavras do Senhor. E daqui a pouco ele fala, Silvana, vem aqui. E eu lembro até hoje que eu falei, eu estava chorando muito, e eu lembro que uma amiga me levou até lá na frente. E aí, quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele começou a orar em línguas, e eu, assim, é como se fosse hoje. E eu sei bem o que eu ouvi naquela noite, porque eu tenho tudo gravado. Eu tive a sorte de uma pessoa do áudio, Silvana, eu gravei a profecia que você recebeu hoje.
E eu tava chorando muito, ele começou a orar em línguas, e eu lembro de ter falado assim, Senhor, assim eu não vou entender o que o Senhor tá falando. E nisso ele começou, botou a mão na minha cabeça e começou. Sou eu o Deus da tua vida. Você não queria ouvir a minha voz? Eu te escutei no teu quarto, quando tu falavas comigo, e tu dizias para mim, aonde tu estás, Senhor? Eu digo para ti, minha filha, eu te chamo de minha filha, porque o carinho que o teu pai e a tua mãe não te dão, eu te dou. Eu sou a tua família, e te digo, te prepara, porque a obra só está começando, e o que tu tens passado é permissão minha, para que tu aprendas que eu sou o Senhor da sua vida. Então ali foi o meu primeiro grande encontro com o Senhor. Eu tinha 23 anos de idade. Sempre que eu penso que, cadê o Senhor? Por que as coisas não estão acontecendo? Eu volto para esse áudio que eu tenho até hoje e ele me fortalece muito. Então esse foi o meu grande primeiro encontro com o Senhor, que eu falei, não tem como duvidar da existência do Senhor. Forte isso, hein? Não tem como duvidar. Quase que já estou estreando aqui a nossa... Sempre que eu conto isso, as pessoas se emocionam porque foi muita presença de Deus, muito forte. E como que está você hoje em relação à fé? Eu sei que a gente conversou aqui nos bastidores, você falou que se mudou para bem pertinho da sua igreja. Conta pra gente. Tem 3 anos que eu passei a ser membro da Mananciais, que é uma igreja que mudou minha forma de ver a vida, de entender o que é o relacionamento com o Espírito Santo, de entender o que é andar pelo Espírito. Então, há 3 anos, eu e meu marido, a gente saía de onde a gente morava, na zona sul do Rio de Janeiro, ia até a Barra pro culto, e a gente falava, tá ficando muito puxado isso, não dá. E eu pensei, vamos embora morar na Barra? E ele topou de cara, vamos morar na Barra, a gente precisa estar perto da igreja. E a gente se mudou para a Barra da Tijuca, para a gente poder estar perto da igreja. Nos mudamos agora recentemente, novamente, pra gente estar mais perto ainda. Tipo, em 2 minutos eu chego na igreja. Ela vai estar morando na igreja. Então, se tivesse um quarto, com certeza uma suíte ali, eu ia precisar alugar. Porque eu tô sempre, assim, hoje é a coisa mais importante na minha vida. Esse relacionamento com os irmãos, o corpo, a importância de estar inserido ali na igreja. A igreja é a resposta, é algo que o pastor Ricardo Carvalho, nosso pastor, ensina muito. Esse andar pelo Espírito eu aprendi a partir do momento em que eu entrei para Mananciais. Você é envolvida em quais ministérios, em quais áreas da igreja, da sua igreja? A Mananciais, ela estimula muito essa questão do servir, né? Então, hoje eu posso participar de alguns serviços específicos na igreja. Eu, particularmente, amo trabalhar no café, na cantina. Amo servir, amo atender as pessoas. Eu sempre gostei de trabalhar no atendimento ao público, já trabalhei muito no atendimento ao público. Então, eu me identifiquei muito com essa coisa de bom dia, boa tarde, o que o senhor deseja. Eu adoro trabalhar na cantina, mas sirvo também no que a gente chama de apoio, que é dando ali um suporte para as pessoas que chegam dentro da igreja, no templo em si, organizando ali as cadeiras, organizando envelopes. Então, não existe um ministério específico em que eu trabalhe, mas eu estou disponível para todos que precisam. Isso é muito bonito. Eu gosto muito. Como que foi que você chegou até a Mananciais? Foi um convite de algum amigo? Como você ficou sabendo e foi a primeira vez? Eu estava passando por um processo muito difícil com meu marido. A gente estava numa crise de casamento, assim, sem precedentes. E a gente já estava pensando até em se separar, porque a gente vinha em constantes desentendimentos. E uma amiga nossa, que não era da Mananciais, falou, olha, eu vou domingo na igreja. Se você quiser ir comigo, eu tô indo lá. E aí eu queria conhecer. E eu falei pro meu marido, falei, olha, eu vou para uma igreja domingo, não sei se você quer ir, assim, já que ela... vou com você. Fomos os dois, praticamente um sem falar com o outro. E quando a gente entrou na Mananciais, eu nunca mais vou esquecer, assim, quando a gente sentou e começou o louvor, eu falei, o que é isso aqui? Assim, ali eu já comecei a sentir um transformado do Espírito Santo. E foi todo um processo a partir dali, em que o Senhor restaurou tudo, o Senhor botou tudo no lugar, o Senhor mostrou que Ele é a prioridade, que Ele é a base, e que o cordão de 3 dobras, né, ele jamais se rompe. Então, a partir dali, a gente decidiu, e tudo teve resposta, tudo fez sentido pra gente. Então, foi dessa forma que a gente chegou. Acabou que essa nossa amiga, infelizmente, não ficou, mas ela foi ali um canal, nós ficamos e nunca mais saímos. Você estava afastada até então ou você estava em uma outra igreja? Eu era da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastor Jaime Soares, que um pastor que eu carrego no coração, que foi meu pastor durante 20 anos, que me ensinou muito do que eu sei hoje. E a gente estava lá, mas estava muito distante pra gente, morando na Zona Sul e tendo que ir até a Zona Norte todo domingo. Então a gente considerou que era ideal a gente procurar uma igreja. A gente já estava indo a várias igrejas pela Zona Sul, a gente não encontrava nenhuma que a gente se identificasse, até que a gente conseguiu chegar a Mananciais e descobriu a Mananciais, e ali a gente falou, é aqui. Por mais que fosse muito distante, a gente falou, cara, a gente vai pagar o preço. Isso aqui é importante demais. Você é jornalista, né?
você se formou. Você tem quanto tempo aí de formada? Eu tô há 22 anos na TV Globo, tenho 23 anos de formada, porque eu praticamente me formei, fiz um estágio e entrei pro estágio da Globo. Gente, a gente se formou na mesma faculdade, tá? Olha! E como é que você... Não sei se você entendeu que era algum tipo de chamado, você ser jornalista, ou simplesmente você decidiu fazer a faculdade porque você gostava de escrever, de falar. Como é que aconteceu isso? Foi por um chamado, não foi? Eu falo sempre que onde eu trabalho hoje existe um propósito que foi gerado lá quando eu era pequena. Então, desde muito nova, muita gente talvez conheça essa história, mas desde muito pequena eu falava que eu ia trabalhar na Globo. E eu falo isso lá dentro, todo mundo sabe dessa história lá dentro, porque sempre foi um propósito de vida. Então, a gente voltava da igreja aos domingos, e aí a gente colocava na Globo, quando voltava, estava passando Fantástico, e eu ficava imitando nossa querida Glória Maria. E eu falava pra minha mãe, eu vou trabalhar na Globo. Eu falava isso pra ela. E eu lembro que ela ria e falava, ai, Silvana, por favor, deve ser muito difícil. Minha mãe queria que eu fosse advogada. Meu pai queria que eu fosse comissária de bordo. Imagina, eu com essa claustrofobia que eu tenho, trabalhar dentro de um avião seria impossível. Mas eu falava isso, eu vou trabalhar na Globo, eu vou trabalhar na Globo. E por todos os empregos por onde eu passei, quando as pessoas me perguntavam, por que você tá querendo trabalhar aqui nessa empresa? E eu falava, eu tô só me preparando pro que eu vou fazer lá na frente. E teve uma entrevista de emprego para uma empresa de telemarketing, uma grande empresa que eu trabalhei na época, na Xerox do Brasil, e a recrutadora, num momento da entrevista com os participantes, ela perguntou para cada um, por que você quer trabalhar aqui na Xerox do Brasil? Quando chegou na minha vez, eu fui muito, muito direta. Eu falei, eu quero trabalhar aqui porque no futuro eu vou trabalhar fazendo algo que eu vou treinar aqui, que é falar com pessoas que eu não estou vendo, então eu preciso treinar. Eu lembro que ela olhou para mim e falou, desculpa perguntar, mas você vai trabalhar com o quê? Eu falei, eu vou apresentar um jornal na Globo. Você foi super sincera, super direta. E aí a mesa inteira caiu na gargalhada e eu plena, sabe aquela foto de Mona Lisa? Eu, tipo, não tô entendendo do que eles estão rindo. Era tão verdade aquilo pra mim. Não, eu acho engraçado você ter falado que o seu plano era trabalhar em outra empresa na entrevista, assim, pra uma outra empresa. Sensacional. Eu falei, olha, lá na frente eu preciso treinar, porque eu vou falar com pessoas que eu não vejo, certo? Os telespectadores eu não tô vendo. E no telemarketing é a mesma coisa. Eu tô falando, olá, senhor fulano, eu não estou vendo. Então eu precisava treinar isso. Como é falar com alguém que você não está vendo? E eu treinei isso no telemarketing. E foi aprovado no processo seletivo? Fui aprovada no processo seletivo. Hoje estou na Globo e queria muito falar com aquelas pessoas que riram. Tô brincando, tá? Muito uma água bom. disso, tô brincando. Mas seria bom. Então, assim, você sempre soube que seria jornalista. Sempre soube. Sempre soube. Minha mãe tentou lá, não, Silvana, direito, faz direito. Não. Meu pai, não, tenta. Não, eu quero isso. Focada. Total. Já que isso é um propósito na sua vida, conta como que foi esse, até chegar nele, né? Foi difícil, foram muitas tentativas, muitas entrevistas até você ser contratada? Eu lembro até hoje, quando eu tava na faculdade e eu tava subindo as escadas pra ir pra sala, tinha um cartaz do programa Estagiário da Globo. E ali o meu coração começou a bater, eu tive um ataque cardíaco, assim, surreal. E eu falei, meu Deus, será que é agora? Chegou a hora. Me inscrevi, foram 9 etapas até ser aprovada. Eram mais de 4.000 participantes para 14 vagas. Então foi uma etapa de prova, depois uma dinâmica de grupo, depois outra dinâmica, depois entrevista individual e teste de vídeo, e isso, e aquilo. Até que eu estava trabalhando na rádio, na época eu fazia estágio na rádio, e o meu telefone toca. E eu atendo o telefone. Alô? Oi, Silvana, aqui é do RH da Globo, tudo bem? Eu, tudo. Comecei a tremer muita coisa. Fala, já pensando, ai, meu Deus. Olha, só pra dizer que você foi selecionada, tá? Você tá aprovada no processo seletivo. Eu nunca na vida pulei tanto como naquele dia. E a primeira pessoa que eu liguei foi pra minha mãe. Né? E falei, mãe, você não vai acreditar. Eu passei na Globo, e você acredita que ela não acreditou? Ela não acreditou. Não, você tá brincando. E eu falei, não, mãe, é verdade, eu passei. E era pra qual vaga que você tinha passado? Era vaga de estágio no jornalismo. E ali você fazia de tudo, onde você aprendia tudo, trabalhar na produção, trabalhar na edição, trabalhar na apuração, indo pra rua com o repórter, ajudando o repórter, tudo. Eu tava disponível pra tudo. O que te pedissem pra fazer, tava lá Silvana Ramiro, linda e bela, plena. Apaixonadérrima. Isso, é isso aí. Muito. Tipo pau pra toda obra. E você experimentou, então, várias áreas do jornalismo. E qual você mais gostou? É a que você tá hoje? Você já é âncora, né? Você apresenta o Bom Dia Rio. Eu gosto muito de fazer rua, né? Que é um jargão nosso, né? Que é o repórter de rua. Eu adoro, eu aprendi muito, eu ouvi muitas histórias, eu contei muitas histórias trabalhando na rua. Eu pude ver a realidade de perto, que para muita gente é uma distância absurda. Então a rua me deu muita bagagem
me deu ali elementos para eu entender que, às vezes, o problema que a gente está passando é nada perto do que muita gente está passando. Então, trabalhar na rua me trouxe uma aproximação muito grande do que é real, que hoje realmente as pessoas não têm há um distanciamento muito grande. Obviamente, eu amo ancorar um jornal, amo estar na apresentação, mas a rua, você sente, você toca na pessoa, você abraça a pessoa que está ali vivendo um período de perda, de luto. Isso é muito forte. Você já teve alguma experiência com Deus enquanto estava trabalhando? Muitas experiências com Deus, muitas experiências. Alguma? Já aconteceu em vários momentos, assim, eu já fiz inúmeros velórios, né? Infelizmente, o repórter está aí para isso. E já dei palavras de conforto no IML, porque é um local que a gente faz muito plantão, a gente fica muito no IML, em cemitérios também, de dar uma palavra. Já recebi palavras de pessoas no cemitério. Teve uma vez muito engraçado que eu estava fazendo um plantão do Dia de Finados, e eu estava sentada, assim, num túmulo, né, no cemitério do Caju, eu estava lá escrevendo minha matéria e sentada. Nisso vem um senhor e fala assim: "Oi, filha, dá licença, Deus mandou te dar uma palavra." Aí eu: "Ah, é? Pode falar." E aí ele falou aquele versículo de Mateus que diz que eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. E eu falei: amém, recebo. Então, já tive experiências fazendo reportagens assim do dia a dia e sempre com a preocupação de, poxa, essa pessoa está precisando de uma palavra. Essa pessoa, às vezes, ela só quer um abraço. Então, eu sempre tive essa preocupação em estar sensível aos momentos de dor que as pessoas estavam vivendo. Cara, é muito incrível, porque, de certa forma, você estava ali como profissional, mas também como serva de Deus e podendo fazer as duas coisas, né? Isso não tem preço, porque a partir do momento que você está sensível ao que o Espírito Santo está falando, é isso, a sensibilidade te deixa com isso aqui muito aguçado. Então você está num ambiente em que você percebe algo, imediatamente o Espírito Santo te dá uma direção de falar algo, ou de, se afasta disso, ou não se envolve tanto nisso. É o meu guia, de fato, assim, é quem está ali conduzindo, está indo na minha frente. Então eu acho que isso pôde ajudar muita gente ao longo desses anos aí de reportagem de rua. E dentro da emissora com seus colegas de trabalho, já alguém precisou de uma oração, chegou a pedir para você? A gente aqui do Rio acompanhou muito de perto, né, a questão da Suzana Naspolini, que é uma repórter que era do RJ, Bom Dia, era uma repórter que era muito conhecida, muito querida, porque fazia rua de uma forma muito próxima. Sim. E todo mundo sentia que era um pouco amigo dela, mesmo sem conhecer tamanha proximidade, e ela faleceu tem pouco tempo, de câncer. E foi uma batalha muito exaustiva que ela enfrentou, né? E vocês ali acompanhando tudo de perto. Eu acho que independentemente do lugar em que a gente esteja, né, a gente precisa entender que a gente é luz antes de mais nada e a gente carrega a presença do Senhor. Então isso é o mais importante. Eu preciso fazer a diferença em qualquer lugar, seja no meu trabalho, na faculdade, na fila do supermercado, esperando o carro de aplicativo na portaria. As pessoas não podem olhar pra gente e achar que nós somos qualquer pessoa, porque carregar a presença de Deus é algo muito precioso. Então eu tento sempre levar isso em qualquer lugar que eu esteja, no meu trabalho também, me colocando à disposição, ouvindo pessoas, tentando trazer uma palavra ali de ânimo, de motivação, porque as pessoas estão precisando, né? Nós estamos precisando. As pessoas hoje estão lidando com cada um com a sua tragédia particular. Então, essa preocupação que a gente tem que ter de o que essa pessoa talvez esteja precisando agora, um abraço, eu vou dar um abraço nela, muito apertado. Porque Deus quer usar a gente para poder acessar outras pessoas. Então, eu procuro ter esse olhar atento, essa sensibilidade. Ainda falando sobre a Suzana Naspolini, né? Quando ela partiu, como foi muito, a comoção foi muito grande, né? Porque, de fato, ela estava muito presente no jornalismo comunitário, como você falou. Inclusive, até hoje, eu me deparo muito com vídeos dela no TikTok, da galera falando que sente falta do jornalismo que ela fazia. Como era a relação de vocês? Vocês eram próximas? Como foi para você a partida da Suzana Naspolini? Foi muito difícil. Eu lembro que foi um jornal que nós fomos os primeiros, né? O Bom Dia Rio foi o primeiro jornal da manhã ali a dar, porque ela faleceu no dia anterior, então houve ali a repercussão nos jornais de rede, mas o jornal local, que é onde você vai trazer toda a trajetória dela, a história, relembrar matérias, foi o nosso. Então foi muito difícil, em vários momentos do jornal eu chorei.
Tentei ficar me segurando, mas eu tinha um carinho, a gente tinha uma relação muito boa, porque a gente tinha uma coisa que todo mundo me chamava de Suzana e todo mundo chamava ela de Silvana. Então, todos, telespectadores, até entrevistas que a gente às vezes ia fazer com alguma autoridade e tal, era muito natural das pessoas falarem bom dia, Suzana, e era eu, ou bom dia, Silvana, e era ela. Então a gente brincava. Então quando eu encontrava a Suzana, eu falava, oi, Sil, aí ela, oi, Su. A gente brincava muito assim. E ela realmente foi uma pessoa que fez a diferença no jornalismo comunitário, criando uma marca que é só dela. Só dela. E sem dúvida alguma ela faz muita falta. Mas foi muito difícil noticiar isso. Muito difícil. Você falou da sua mãe algumas vezes aqui no podcast e ela morreu recentemente. Não sei se você está pronta para falar sobre isso, mas eu queria perguntar o que você tem aprendido com o luto. Queria que você contasse sobre o falecimento dela, o que aconteceu e o que você tem aprendido desde então. Eu falo que o luto repentino, que foi o que aconteceu com a minha mãe, ele é como uma amputação. Você não está preparada, você não está esperando, o seu dia está normal e de repente você recebe a notícia. Então, foi algo que, para mim, me tirou o chão. Porque até ontem eu tinha e de repente não tem mais. O processo do luto é um processo difícil, mas ele precisa ser vivido e ele precisa ser passado. Você não pode ficar no luto. Eu tô no luto. Não, eu tô passando pelo luto. Porque ele de fato é um processo. Não existem etapas pré-definidas. Primeiro você vai sentir a raiva, depois você vai sentir a culpa. Não. Tem pessoas que começam pela culpa, tem outras que já começam pela raiva de não conseguir fazer nada. Tem outras... É um processo individual. E eu me conectei muito com as pessoas que perdem pessoas depois disso, porque eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha parado para lidar com a morte. E eu tinha o hábito de lidar com a morte no meu trabalho diariamente. Eu já fiz centenas, se não milhares de sepultamentos de pessoas que eu não conhecia. E eu sempre me envolvia, no sentido de aquilo me doía. Só que acabava a reportagem, eu ia para casa e acabou. Seguir a vida. E a minha mãe foi lidar com aquela tragédia para mim. Foi a minha tragédia. Que quando eu liguei para minha irmã para falar, Maristela, a Júlia quer fazer uma chamada de vídeo. Minha mãe tá passando mal, tô levando ela pro hospital. Eu, quê? O que tá acontecendo? Minha mãe passando mal? Ela é tão sadia, ela nunca passou mal, ela nunca ficou doente. Quê? Não vai ser nada. Eu lembro que eu dobrei meu joelho no quarto e falei, Senhor, por favor, não leva ela. O que tá acontecendo? Eu não tinha noção do que estava acontecendo com ela. Eu não sabia se era uma febre, se era uma dor. Eu não sabia. Minha irmã só falou isso. E eu fiquei acompanhando o trajeto até ela chegar. A gente tem um aplicativo que a gente compartilha a localização. E quando ela chegou na emergência, eu vi que ela chegou. Maristela, e aí? Ela tá lá dentro. Eu não sei nada. Eu não sei, Silvana. Maristela, o que ela... Silvana, eu não sei. E eu só orava e eu falava, meu Deus. E fui no grupo das minhas amigas pedir oração. Mas foi muito rápido. Foi coisa de 15 minutos. E eu tava no telefone com a minha irmã, ligando para a unidade de saúde, tentando alguma informação lá por dentro, porque minha irmã estava na recepção, sem saber o que fazer junto com meu pai. E a minha irmã falou, Silvana, peraí que tá vindo um médico. E eu congelada estava. Aí quando eu só ouvi minha irmã falando, eu não acredito. Eu nunca mais vou esquecer a sensação que foi. Porque eu estava sozinha com a minha filha, com a Júlia, e eu desabei. Eu comecei a chorar e eu falei, o que aconteceu? Ela existia até 20 minutos atrás, ela não existe mais. E a partir dali eu comecei a viver um processo particular com o Senhor, de entender que nada está no controle da minha vida, porque eu tentei em vários momentos, enquanto a minha irmã estava naquela sala, eu tentei falar com a unidade, eu tentei pedir para falar com o médico, eu tentei isso, eu tentei aquilo. Uma pessoa sempre muito resolutiva, que consegue resolver tudo muito rápido. Eu me vi completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Ali eu vi as coisas escaparem pela minha mão e eu falei, não tem mais nada para fazer. Então, quando eu falo que o processo do luto, ele é um processo que você nunca mais é a mesma pessoa, não é porque você vai viver triste pro resto da vida. É porque ele vai te ressignificar de uma tal forma que você nunca mais vai ter aquele olhar que você tinha para as coisas. Nunca mais você vai ver as coisas como você via antes. Então, eu falo muito que eu tenho uma expressão que é só. Então, essa caneca cai no chão, eu amo essa caneca, ela cai no chão e eu falo, é só uma caneca. Eu já passei pelo luto. Eu já tive a dor de perder uma pessoa do nada. Porque o luto elaborado, não digo que não é a mesma dor, é a mesma dor. Mas quando você tem uma pessoa num leito, que ela tá piorando, que ela está... E você vê que tá a situação... Você começa a elaborar, pelo menos todos os especialistas em luto que eu conversei falaram isso. Você vai elaborando o luto. Você vai... Aquela coisa do e se começa a surgir dentro de você. Eu não tive o e se. Eu tinha uma mãe saudável que do nada morreu. Então, o processo do luto tem me ensinado
são só 6 meses que ela se foi. E as primeiras datas, todo mundo fala, o primeiro ano é muito difícil, porque você passa o seu primeiro aniversário da filha, primeiro dia das mães sem ela, primeiro dia de Natal sem ela, primeiro ano novo, é isso. O primeiro ano é isso. Então, mas eu falo o seguinte, Senhor, o Senhor nunca perdeu o controle. E aquele louvor do Samuel Messias, aquele louvor virou um mantra dentro da minha cabeça, eu não paro... Quando eu acho que as coisas... Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. E ele não perde o controle. E eu tenho seguido todos os dias. Não tem um só dia que eu não lembre dela. Porque ela foi a minha maior motivação para eu chegar onde cheguei. Mas eu lembro diariamente. Ele não perde o controle. Eu queria que você falasse para quem está acompanhando a gente... O que você diria que a pessoa deve fazer? Eu tenho os meus pais, tenho muito medo de perdê-los. Então, eu sempre procuro mostrar afeto, não deixar para depois. O que você diria para as pessoas? É muito forte. É muito forte o que eu vou falar agora. Mas eu só falei eu te amo para minha mãe quando ela estava lá dentro do caixão. E hoje eu consigo falar isso em paz porque... eu sei que isso tem mudado a vida de muitas pessoas. Porque eu tive a oportunidade de falar várias vezes, mas eu também entendo que eu vim de uma criação que eu não ouvia o eu te amo. Então eu não cresci com aquele hábito de ouvir eu te amo e tá tudo bem. Meus pais também talvez não tenham ouvido dos pais deles. Mas hoje eu consigo quebrar isso. Eu falo eu te amo pra minha filha toda hora. E eu vejo, como eu presenciei outro dia, uma filha dentro do carro, na porta do meu prédio, falando horrores pro pai dela. Só faltava xingar o pai dela e a minha vontade era falar, deixa eu te falar, um dia ele não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Aproveite para falar as coisas mais lindas para ele agora. Então, isso é uma mensagem que eu deixo para todo mundo. Assim, eu não pude falar em vida para ela, e obviamente todos falam, Silvana, você demonstrou de outras formas. Sim, eu demonstrei de várias outras formas. São as 5 linguagens do amor, a minha linguagem de amor é o ato de serviço, então eu fazia tudo para ela. Desde, mãe, tá com a máquina de lavar quebrada, eu vou comprar outra. Mas o falar, ele é especial. Então, eu sinto não ter falado isso em vida. Eu escrevia, mas eu não conseguia falar, eu tinha vergonha. E eu sei que eu sou de uma geração, porque eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas falando eu tenho o mesmo problema que você, eu não consigo falar eu te amo. Mas muitas pessoas, depois que viram meu vídeo, em que eu falo isso na internet, na rede social, falando, não deixem de falar eu te amo para os seus pais. E falaram, Silvana, pela primeira vez eu falei eu te amo. Então, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, por ela ter falado, ainda que não seja necessário palavras em muitos momentos, mas eu sinto não ter falado. Mas eu tenho certeza que ela sabia que ela era muito amada. Não é um sofrimento isso pra mim hoje. E você, falando da sua mãe, vocês pareciam ter uma relação muito boa, muito bonita. Você, sua mãe, sua irmã, né? E você tem uma filha. Algo mudou, assim, além dessa questão, né? De você conseguir externalizar, falar eu te amo pra sua filha. O que mais mudou na maternidade, no seu relacionamento com a Júlia? A partida repentina da minha mãe mudou toda a minha vida no sentido de eu posso não ter isso amanhã. Isso é muito claro para mim. Então, o contato que eu tô tendo com tal pessoa pode não existir amanhã. É claro que o Senhor não perde o controle de nada, ele já tem a data para tudo, né? Eu falo que a gente veio com uma data de fabricação, mas ninguém sabe a data de validade. Então, essa consciência de eu preciso viver isso, eu preciso aproveitar esse momento, eu preciso entender que há um propósito nisso que eu tô vivendo, isso ficou muito real para mim. E obviamente, né, hoje eu olho para Júlia e eu quero ser a mãe que vai ser a grande referência da vida dela, assim como a minha mãe foi para mim. E minha mãe deixou um legado muito grande de oração. Nós achamos cadernos dela de orações na madrugada em que ela orava. Ela ficava assistindo programas na televisão e quando o pastor na televisão não conseguia orar por pessoas que pediam oração, ela anotava o nome da pessoa e orava. Então, assim, eu tinha uma intercessora em casa e talvez eu não tenha usado essa intercessora muito, pedindo oração, mas a minha mãe era uma pessoa que clamava nas madrugadas, então ela deixa um legado para mim e para minha irmã, porque hoje a gente entende que glória a Deus pela vida dela, glória a Deus porque hoje eu posso reproduzir o que ela fez, glória a Deus que hoje eu posso dobrar meu joelho todo dia na madrugada para orar por pessoas, para orar pela minha vida, porque eu entendo que ela realmente deixou aí um lindo legado e isso vai se perpetuar para minha filha, para a próxima geração e até 1000 gerações. Perdão, pode falar. Não, é que você deu o exemplo, né, disso, é só uma caneca. E eu lembrei de uma outra situação que eu vi um vídeo seu, que eu gostei muito da reflexão.
que você fala de usar as coisas que se tem. Que você estava falando que guardou alguma coisa e quando foi pegar já estava fora da validade. Então, que muita gente guarda, né? A roupa de cama, alguma coisa, louça para uma ocasião especial. E às vezes essa ocasião não chega e você não usufruiu daquilo. Queria que você também compartilhasse essa reflexão aqui. Essas reflexões que eu tenho compartilhado na rede social são percepções que o Espírito Santo me dá. E é muito curioso porque são situações que eu vivo no dia a dia. Essa do sabonete, eu estava fazendo uma limpeza no meu armário do banheiro e eu vi um sabonete vencido há 2 anos. E aí, imediatamente, eu falei, por que isso está guardado há 2 anos e eu nunca usei? Para situações especiais? Para aguardar visitas? E o Espírito Santo, na hora, me deu uma percepção. E eu falei, por que a gente não vive o agora? Por que a gente não aproveita o agora? Por que a gente fica esperando uma situação acontecer? Talvez ela não aconteça, e comigo ela não aconteceu, porque o sabonete estava intacto. Então, essa ideia, e eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, Silvana, você não tem noção. Eu sempre guardei. Teve uma mulher que falou, Silvana, eu e meu marido, eu era casada. Meu marido sempre falava, vamos abrir uma garrafa de vinho e tal. E ele falava, não, vamos guardar para uma situação especial. Ele se foi e a situação especial nunca chegou. Isso foi só uma mensagem. Várias outras, de pessoas que guardavam roupas de cama para situações especiais, que guardavam jogos de jantar para situações especiais e nunca existiram. Então, é claro que não é, vou curtir a vida doidado como se não houvesse amanhã. Não, não é isso. Mas é você entender que aquele momento que você está vivendo, que é especial demais, ele precisa ser vivido. Ele precisa ser o agora. Não deixe, o famoso não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para usufruir amanhã o que você pode usufruir hoje. Se Deus está te dando hoje, use o hoje, aproveite o hoje, sabe? Viva o hoje. Isso ficou muito claro para mim e também foi, sem dúvida, uma lição do luto. A gente estava falando da Júlia, da sua mãe, né, esse assunto de maternidade, e eu queria falar sobre isso também, né? Como foi a chegada da Júlia, o que mudou em você, como é a Silvana Ramiro enquanto mãe? O meu amor pela Júlia, ele foi um amor construído. As pessoas sentem um certo receio de falar sobre a maternidade real, mas muitas mães não se conectam imediatamente com o bebê, e tá tudo bem. E eu conversei com muitas pessoas, muitas mães, imediatamente assim, após terem o bebê, quando o bebê é colocado no colo delas, elas falam, meu Deus, que amor incrível. Comigo foi construído. Foi um amor construído em que a cada dia, a cada troca de fralda, a cada banho, a cada papinha que eu dava, a cada peito que ela mamava, foi construído. E eu lembro que quando ela fez mais ou menos 7 meses, virou um negócio dentro de mim. Foi muito engraçado isso. Porque não que eu não amasse, mas parece que com 7 meses eu criei um negócio, uma conexão assim absurda. E hoje eu tenho, a Júlia, eu brinco que um dia eu ouvi isso do Fachel que trabalha comigo, ele falou, meu filho é o meu carregador. Quando a minha bateria tá acabando, eu abraço ele. E a batata, quando a minha bateria tá acabando, quando eu abraço a Júlia, que eu chego em casa ou que eu tô com alguma situação, eu abraço ela, eu fico... Coitada, ela até se sente esmagada, mas ela tem que entender que ela tá sendo meu carregador naquela hora e eu abraço ela bem forte, fico um tempão parada, abraçando ela lá, toda esmilinguida no meu abraço e eu fico, mamãe tá carregando, calma, mamãe tá carregando. Isso é muito especial, isso é muito especial. Hoje a Natália trouxe o carregador dela pra cá. Ela trouxe o bebezinho, é um carregador, não é, Natália? Trouxe, é um carregador. De fato. É um carregador. E o que você encarou como o que foi mais difícil pra você na maternidade? A privação de sono, ela é um dos maiores desafios, eu creio, para qualquer mãe, qualquer mulher. Eu sempre tive uma disciplina muito grande com horários. Então, é aquela coisa de dormir às 7h30 da noite, acordar às 3h30 e tal hora, quase um general. Isso foi muito difícil para mim. Ter que ficar à disposição de um serzinho que mamava a hora que ele queria. Isso foi muito difícil. Mas depois eu pensei, Silvana, você é a guerreira das madrugadas. A Júlia tá querendo mamar às 2 da manhã, para de palhaçada, vambora. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Você é a guerreira das madrugadas, isso aqui é pinto pra você, você tá acostumada. E passa. Então isso é outra coisa que falavam muito, Silvana, passa. E passa mesmo, passa muito rápido. Ela já vai fazer, ela fez 5 anos agora. Então, lógico que, você sente saudade? Não, desses momentos não. Algumas coisas. Algumas coisas sim, mas essa questão da privação de sono, eu acho que a Natália sabe, é muito difícil. Ela dá uma pirada na cabeça, ficar sem dormir, eu acho. Acho que no início, pelo menos pra mim, foi muito animador. Meu marido, assim, que dormir. Não, mas eu realmente estava ótima.
Mas depois você já vai, você vai fazendo as coisas no automático, né? Eu já não sei nem que horas que eu tô acordando. Eu só tô acordando e dando ali e... Eu lembro que... Vou anotando aqui. Não, não vai tem... anotando. Quando ia chegando a noite, eu e meu marido, a gente já começava a dar aquele pânico. Porque é o medo da noite, assim. Como vai ser a noite, né? Vai dormir, não vai dormir? Exato. Você nunca sabe se você vai conseguir dormir 3 horas, 2 horas. Eu dormia 2 horas seguidas e olhe lá. Porque ela acordava bastante pra mamar. Mas passa, assim. Hoje ela dorme a noite inteira. A noite toda. Ela deita pra dormir 7h50, 8 da noite, vai até as 6h30 da manhã. Isso é um sonho. Aliás, eu queria muito isso pra minha vida. Dorme mais que você agora. Total. Né? Eu não sei, desde que a Júlia nasceu, o que é dormir mais de 7 horas seguidas, sem nenhum exagero. Eu acho que a noite de sono de uma mãe nunca volta a ser a mesma, porque a gente fica alerta. Ainda mais a mãe que acorda 3h40 Exato, da madrugada. Exatamente. Então, realmente, eu não sei o que é isso. É uma coisa da maternidade, né, que acho que eu entendi depois, é que é muito do servir, né? Você tá à inteira disposição ali. Porque antes, eu quero ver série, eu quero sair, eu quero o que eu quero dormir de dia. Esquece. E depois não tem mais isso. Não Você tem uma pessoa ali que depende de você fundamentalmente durante... E rola uma crise, né? Assim, pelo menos comigo rolou. Porque eu falava, gente, eu tô me dando total pra essa pessoa e... Tipo assim, perdendo a sua identidade. Você teve algo assim, cadê a minha vida? Eu tive um pouco dessa crise. E muitas mulheres têm vergonha de falar disso, ou acham que... Mas é verdade, assim, cadê a minha vida? Meu Deus, e eu? Onde é que eu volto? Quando eu volto pra mim? Eu ficava fazendo essa pergunta. Me anulando. Quando eu volto pra mim? Porque era como se não fosse mais eu ali. Porque você tá totalmente à disposição de um bebezinho, especialmente os 6 primeiros meses. Mas tudo na vida é um processo, né? Então, esse início, ele é muito difícil. E depois você vai vendo que passa a ser prazeroso, mas de fato você é o provedor daquela criança. E ela só tá viva porque você tá ali, dando de mamar, trocando a fralda, botando isso e fazendo massagenzinha na cólica. É isso, é uma dependência completa. E eu aproveito para falar, essa dependência completa das crianças, dos bebês com a gente, faço muito uma analogia com a nossa vida com Deus. Porque... eu brinco que a Júlia não chega, mãe, hoje é dia 5, tem que pagar a conta, mãe, pagou a escola, mãe? Não. E por que a gente questiona o Senhor? Né? Por que a gente não se coloca na dependência do Senhor como filhos de Deus? Porque você nunca vai ver seu filho falando, mãe, cadê a minha comida? Bebezinho. Mãe, cadê? Já conseguiu comprar o pacote de fraldas? Ó, você usou o último ontem. Isso não acontece. Mas a gente não consegue viver nessa dependência. Então, assim como as crianças dependem unicamente da gente, se tiver a única fralda, ela sabe que a gente vai dar um jeito. Aliás, ela nem sabe, mas a gente vai dar um jeito de suprir aquilo. Da mesma forma nós, né? Mas quando a gente se torna adulto, a gente esquece dessa dependência. Então eu lembro muito disso, assim. Nossa, quando a gente tem uma criança, a gente realmente entende o que é a dependência. E por que a gente sai desse lugar de dependência do Senhor, né? É difícil ter essa questão da dependência, né? Muito. Quando a gente quer ter o controle das coisas, fazer do nosso jeito, entregar a chave do carro pra Deus e falar, vai dirigindo que eu vou aqui no carona olhando a paisagem. Eu faço uma analogia que, assim, quando você entrega uma ação, um processo para um advogado, você não fica assim, oi, e aí, já conseguiu? Me dá aqui, deixa eu ver se você fez a petição direito, me dá. Você não faz isso, você confia plenamente. Então você fala, olha, tá aqui o caso, ele pode deixar, eu vou entrar com a petição, vou entrar com a ação e tal, você confia. Por que a gente faz isso com o Senhor? Porque a gente fica, Senhor, e aí, não tá acontecendo? Ah, porque a gente tem que confiar. A gente tem que confiar, só que esse lugar de confiança é muito difícil. Eu já passei por inúmeras crises de não confiar. Porque eu queria fazer aqui, na força do braço. E como que você aprendeu que não adianta, os seus esforços não iam valer de nada, que você tinha que depender de Deus? Eu tô, inclusive, nesse momento de aprendizado, de depender completamente, em todos os sentidos, em todas as áreas. E eu posso dizer que é uma das situações mais difíceis de se passar, porque alguns temperamentos, e o meu temperamento é muito, eu faço na força do meu braço, eu resolvo tudo, eu consigo solucionar qualquer problema, não há nada que eu não consiga solucionar. E Deus quer me mostrar, deixa eu te falar, não é assim. Não é assim. Eu é que não perco o controle, você perde. Então eu tô nesse processo de aprendizado, em que, tal coisa não tá acontecendo, ele não perde o controle. Mas isso aqui tá saindo... Não, ele não perde o controle. Então eu tô nesse momento de aprendizado e eu acho que todo cristão, ao longo da sua vida, vai ter momentos ali de deserto em que você olha pro lado e fala, o que aconteceu? E o Senhor tá carregando no colo e a gente não tá sentindo isso, mas ele não perde o controle. Você tem um episódio, assim, que você avalia que foi o que você pediu muito a Deus, assim, ele atendeu, mesmo tendo demorado ou não, uma resposta de Deus, assim, na sua vida? Além de você ter ido pra Globo depois de ter certeza que iria. Algumas respostas de Deus. Eu creio que
a própria transformação que eu vivo hoje e que eu passei por esse processo de transformação, ainda estou passando, foi algo que eu ansiava há muito tempo. De estar num lugar de parar de viver a religiosidade, parar de entender, parar de viver aquele modelo de vamos à igreja ao domingo e a semana tá paga. Porque, infelizmente, durante muito tempo foi assim. É desenvolver um relacionamento. E como é que você desenvolve um relacionamento com alguém que você só fala um dia na semana? Eu nunca ia desenvolver um relacionamento com o Senhor indo só domingo à igreja. E por muitos e muitos anos a minha vida foi assim. Então eu creio que passar por esse processo de entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele está com você o tempo todo e que você precisa se relacionar. Então se você está dirigindo, você pode conversar com ele porque ele vai te responder. Entender que se você se ajoelha para orar, o Senhor está te ouvindo e ele vai te dar a resposta. Talvez não naquele momento, mas ele não vai te deixar no vazio. Então esse processo foi uma grande transformação que eu vivi, sem dúvida nenhuma. Eu queria entender um pouco como funciona também aqui a sua rotina, né? Porque você é muito ativa na igreja, mas também é muito importante que a gente tenha o nosso momento com Deus no secreto, em casa. Eu queria saber como você faz, como você administra isso. De um tempo para cá, eu passei a acordar ainda mais cedo para orar. Foi depois de uma pregação do meu pastor Ricardo Carvalho, que mexeu muito comigo. Sobre realidades. Existe a realidade natural e a espiritual. Pra gente, a espiritual ela já está disponível. Só que para a gente acessá-la e trazê-la para o natural, eu preciso acessar pela fé. E eu entendi que eu precisava aumentar a minha fé. Porque em vários momentos da vida cristã você vai estar com a sua fé fraca, isso é normal. E eu entendi que para eu fortalecer a minha fé, eu preciso me encher de Deus. E eu comecei a fazer jejum, eu comecei a orar na madrugada, eu comecei a ler mais a Bíblia e o principal, comecei a conversar mais com o Espírito Santo durante o dia. Porque o que é a nossa vida normal? Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai no banheiro. Posso só ir ao toalete rapidinho? Senhor, tá aqui nas tuas mãos esse emprego e tal. Não, você já pode vir conversando com ele durante o trajeto que você está vindo. Você já pode vir perguntando quais são aquelas pessoas que você precisa alcançar hoje. É um relacionamento, entende? É como se fosse uma ligação que ela está permanentemente ali, a pessoa está do outro lado da linha o tempo todo. Você só fala assim, oi, tá aí ainda, né? Tô aqui sempre. Ah, tá, deixa eu te perguntar. É isso. Só que o que a gente faz? A gente desliga e deixa o telefone de lado. Sendo que o Espírito Santo é aquele que está direto na ligação, ele não desliga. E eu entendo isso cada vez mais, que vindo para cá, Espírito Santo, o que é para falar, o que é para ministrar, o que é para quem eu devo abraçar com força. Tá sensível, a minha oração tem sido essa. No meu secreto, eu tenho pedido sensibilidade ao Senhor. Senhor, me torna sensível, aguça meus sentidos, aguça meu ouvido, aguça meu olhar, aumenta a minha percepção para as coisas. A minha oração tem sido essa todos os dias. Você compartilhou, né, que quando você foi para a sua igreja, há poucos anos, seu relacionamento com seu marido estava muito ruim, pensando em separação. Eu queria que você falasse sobre essa restauração do seu casamento. Seu marido já era cristão antes? Quando vocês começaram a namorar, ele já era? Eu e meu marido, a gente é amigo de infância, né? Então a gente já se conhece há bastante tempo. E a gente se reencontrou depois de muito tempo separados. Eu tinha me mudado do prédio onde nós crescemos. E a gente começou a namorar. Foi um namoro curto, assim, de menos de um ano, mais ou menos. Eu com datas não sou muito boa, mas a gente casou. Ele ia para a igreja comigo, ele frequentava a igreja, se tornou membro, se batizou antes mesmo de casar. Mas a gente vivia uma religiosidade, né? A gente vivia uma vida em que você bate o ponto no domingo e a semana tá paga. Não era uma vida de consagração, de busca, de entender que não é um casamento de duas pessoas, existe uma terceira pessoa ali que é o Senhor Jesus. E a gente, durante muitos anos, assim, os primeiros anos do nosso casamento foram desafiadores, né? Primeiro pelo temperamento, nós temos temperamentos muito diferentes e opostos. E segundo, porque a gente estava vivendo essa vida de religião pura. Então, não tinha como dar espaço para uma terceira pessoa, porque a gente não permitia. Quando a gente entendeu isso, depois que a gente entrou na Mananciais, que a gente entrou no processo de conhecer, de estudar, de aprender, de buscar, de se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, tudo mudou. Então, a gente hoje desfruta de um novo casamento. A gente esse ano está completando 7 anos de casado, que é o fim desse primeiro ciclo de 7 anos do nosso casamento. A gente entende, né, na nossa igreja, que a vida é feita de ciclos, então a gente está encerrando o primeiro ciclo. E o 7º ano é o ano do desfrute, que é o ano em que você descansa e aproveita tudo que você plantou nos 6 anos anteriores. E a gente está vivendo isso.
a gente está conseguindo enxergar que o Senhor transformou tudo. Como você e o seu marido fazem para ensinar a Júlia, que é tão pequena, essa questão do relacionamento com Jesus? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque eu realmente gosto de até aprender mesmo, entender, né? Como é que você discipula uma criança? Eu trazendo, e aí dando um pouco de leveza, né, pra questão da minha mãe. A minha mãe acordava a gente assim aos domingos, tá? Eu nunca mais vou esquecer. A gente tava, eu e minha irmã dormindo, ela já abria o quarto, abria as cortinas daquele jeito bem delicado português de ser. E ela falava, vambora, vamos acordar pra ir pra igreja. E claro, a gente adolescente, imagina, naquela preguiça master. Ai, mãe, depois ora e não sabe por que não tá sendo respondida. Depois não reclama que vai orar. Então, nós somos, né, daquela coisa bem raiz. Bem direto. Isso, bem direta, sabe? Zero ali melindre. E aí eu lembro que quando minha mãe falava isso, olha, depois não reclama que o senhor não responde. E ok, não tô reclamando da minha mãe, mas aquilo ali gerou em mim um senso de, opa, eu não posso realmente deixar de buscar da forma dela, ok. Mas hoje com a minha filha, o que eu entendo, né, e que eu e Rafael, a gente procura sempre ensinar. Júlia, existe uma pessoa que anda com você o tempo todo. Então, quando a mamãe e o papai não estão perto de você e você tá sozinha com seus amiguinhos, você não tá sozinha com seus amiguinhos, tá? Jesus tá aí dentro do seu coração o tempo todo, tá? Jesus tá contigo o tempo todo. Então, às vezes, quando ela faz alguma coisa, mãe, que eu percebo que, por exemplo, ela abriu a geladeira e pegou um chocolatinho. Eu falo, filha, você pegou um chocolate? Aí a natureza, a carne do ser humano, né? A nossa natureza realmente humana fala, não, mãe. Só que o Espírito Santo revela tudo, né? Tem certeza, filha, que você não pegou nada? Não, os dentinhos pretinhos, né? A mão grudando. Tipo isso. E eu falo, tem certeza, filha, lembra que Jesus estava do seu lado quando você abriu a geladeira? Ela, eu peguei, mamãe. Então aquilo ali já vai mostrando pra ela que ela não está sozinha. E que em todos os lugares por onde ela for, quando ela for maior, quando ela for adolescente, quando ela estiver em qualquer lugar, ela vai falar, eu não tô sozinha aqui, o Espírito Santo tá aqui, Jesus tá aqui comigo. E ela apronta muito? Ela é muito tranquila. Ela é muito tranquila. Ela é muito tranquila. Ela é uma criança que realmente foi um presente do Senhor pra gente. Ela me ensina todos os dias a ser mais leve, porque a Júlia é uma criança muito alegre. Ela é um temperamento, assim, mais tranquilo do que o meu, então... E eu sou mais, vamos lá, tá na hora, isso e aquilo outro. Eu era tão neurótica no início da maternidade que às 18 horas em ponto era o horário do banho. Então eu ficava 5h57, 5h58. Daqui a pouco tem banho. 5h59. Filha, tá na hora do banho. 6 horas, vamos. Olha que loucura. Porque... Bem metódica. Total metódica. É quase um general, assim. Mas eu entendo também que eu trabalho em televisão. E a televisão te dá muito essa noção de... O jornal termina às 8h29. E 8h29 é um horário que não é 8h28 nem 8h31. É 8h29. É isso. Então, eu sempre fui muito assim. Então, a Júlia me ensina a ter leveza. Às vezes eu tô... Filha, vai, vira. Deixa eu lavar. Quando eu tô dando banho, ela... Mãe, peraí. E aí eu começo a rir, eu falo, Silvana, calma, um pouco mais de leveza. Porque às vezes eu sou meio durona. Não parece, pela televisão não parece. Não, mas eu sou, meio modo general de ser, total. É o meu temperamento. Uma outra coisa é que nosso corpo é o templo do Espírito, né? E você acho que descobriu recentemente... Descobriu não, acho que eu já devia saber, né? Mas agora você está mais focado em cuidar do seu corpo. Como que tem sido isso, de você ver a necessidade de se cuidar? O nosso pastor Ricardo Carvalho, ele ensina muito que nós realmente somos corpo, alma e espírito, e o corpo ele é muito ignorado por muita gente da igreja. E por mim ele era demais. Porque eu sempre coloquei a desculpa no meu horário. É um entrave? Talvez, eu acordo muito cedo. Mas ele não é um impeditivo. E por muitos e muitos anos eu falava, gente, eu acordo 3h30 da manhã, não tem condição de malhar, não. Ai, Silvana, deve ser muito difícil, né? Muito difícil. Eu te entendo. E beleza. E hoje eu já tô com 44 anos e se for olhar pra trás, eu devo ter, nesse ano agora de 2024, eu treinei mais do que a vida toda. Tipo isso. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade pra fazer exercício. E o nome disso é preguiça, e preguiça é pecado. Então eu comecei a entender isso e eu falei, não tem como. Essas últimas semanas estão mais difíceis por questão de toda a mudança que eu tô passando de obra e tal, mas isso virou, eu não posso ignorar essa parte. Nós somos 3, corpo, alma e espírito. Se o corpo tiver enfraquecido, não vai dar certo. Com a alimentação, tu consegue ser
saudável? Ou você é daquelas que escapa bastante ali do certinho? Eu consigo comer bem, eu como muito pouco, assim, eu não sou uma pessoa que come muito, mas eu já consigo não ter que comer 10 fatias de pizza antes de dormir, que eu já fui dessas, tá? Hoje eu consigo ali 3, tá ok, mas eu levo, especialmente no período da manhã, em que eu vou fazer um jornal de 2h30 ao vivo, e eu preciso estar muito antenada, muito atenta, muito focada, porque é muito improviso. Eu entendo que, pelo menos, a primeira refeição do dia, ela não pode ser uma refeição, tipo, vamos comer pão francês com manteiga e presunto. Não. É uma refeição que eu procuro ali ter. E ao longo do dia também. Eu não sou dessas de que, eu perco a linha. Eu falo da alimentação porque é um conjunto, né? Não é Sim. Só o exercício. Tem que estar tudo ali bonitinho. Sim, eu me preocupo, mas não sou aquela pessoa que não como chocolate. Não é neurótica. Não sou. Eu me permito. Me permito total. Se tem um chocolate hoje na geladeira, né? Vamos comer. Não tem como deixá-lo lá, entendeu? Você não estraga. Uma outra questão que você tratou nas redes sociais, esse vídeo eu até compartilhei, depois eu vi que o meu marido também compartilhou. Acho que você estava no trânsito e você ajudou um menino que estava vendendo ali. No bala. E queria que você contasse ele, mas eu acho que é muito disso, né? Que às vezes a gente acha que a gente não pode ajudar, que a gente tem pouco, só que para a pessoa pode não ser pouco, né? E a gente acha que às vezes perde a mão disso, esquece. Aquele dia eu tava péssima, quando aconteceu o episódio do menino da bala. Eu tinha ido comprar materiais para obra e eu saí da loja muito mal. Eu tava com várias questões difíceis para resolver e minha cabeça tava a mil. E eu vim triste no carro, orando ao Senhor, para o Senhor falar comigo. Eu tava bem, bem abatida naquele dia. Eu lembro que eu parei naquele sinal e o menino começou a botar as balas no retrovisor. Eu era o terceiro carro, então ele colocou, aí quando ele botou no meu, o Espírito Santo foi imediato. Pega tudo que você tem. Eu falei, foi imediato também, foi uma conversa. Para quem acha que isso não existe, isso é real, tá? O Espírito Santo é uma pessoa que fala com você, isso é muito real. E eu peguei, eu falei, mas eu só tenho R$10. E o Espírito Santo imediatamente falou, dá os R$10. Aí eu abri a minha carteira, peguei os R$10 e peguei um amendoim que custava acho que R$2. Eu falei, toma. Ele, peraí, deixa eu pegar o troco, só um minutinho, peraí. Eu, não, fica com tudo, imagina. Ele, poxa, muito obrigada, a senhora transformou o meu dia. Quando ele falou aquilo pra mim, eu lembro que eu fiquei com o vidro aberto tipo uns 2 segundos, pensando, como é que eu posso transformar a vida de alguém com R$10? E eu fechei o vidro e eu comecei a chorar. E comecei a chorar e chorava muito, porque eu falei, foi o que eu gravei exatamente, que assim, o meu nada, e não dizendo que R$10 não são nada, é porque eu só tinha aquilo. Era o tudo dele. E por que aquilo, eu pude ouvir aquilo que transformou o meu dia? E mal sabe ele que quem transformou o meu dia foi ele. Porque aquilo ali foi uma resposta de oração para mim. E eu chorei muito porque eu falei, Senhor, obrigada porque eu estive sensível. Porque talvez esse menino tenha feito uma oração pedindo algo muito específico também. E talvez o Senhor tenha usado a mim para respondê-lo. E depois eu fiquei sabendo que esse menino, sempre que o sinal fecha, ele se ajoelha. Ora e vai recolher, vai vender as balinhas. O sinal fecha, ele se ajoelha e recolhe as balinhas. O sinal abre, né? Quando abre, ele se ajoelha, fica orando. Depois, ele já é conhecido, muita gente me mandou mensagem falando, eu sei quem é esse menino, ele ajoelha sempre que o sinal abre, o sinal tá aberto pros carros, ele tá orando, quando o sinal fecha, ele vai e bota as balinhas. Então, ele é alguém que tem que nos ensinar. Não tem como passar batido dessa situação e pensar, nossa, tá, não. Durante o bate-papo aqui, eu acho que eu consigo perceber bastante, né, que você consegue enxergar Deus no ordinário, né, no dia a dia, e as pessoas têm muita dificuldade com isso, né, tipo, nossa, eu só vou ter uma experiência com Deus se for num congresso, numa noite de um evento na igreja, e não consegue ter essa sensibilidade de ir ali fazendo a comida, preparando o almoço para a família, e perceber Deus nesses pequenos momentos, né. Nas coisas simples. Nas coisas simples. O Senhor fala. E eu tenho um hábito, assim, eu criei um hábito recente que eu falo, Senhor, o Senhor pode me dar um presente todo dia? Não é um presente, hoje eu tô te dando esse celular, não. É um mimo. Então, às vezes, é uma palavra que alguém me dá, às vezes é um versículo que eu recebo do nada, eu vejo Deus em tudo. Eu aprendi a ver Deus em tudo. Porque eu conseguia entender que a sensibilidade do Espírito Santo te faz ver Deus em tudo. Desde como você disse, uma situação
boba de você estar cozinhando e algo acontece, até como esse caso do menino do sinal, em que eu consegui ver Deus ali purinho. E o meu choro, quando eu saio do sinal e vou direto para casa, foi porque eu falei, Senhor, o Senhor é tão real. E muita gente não experimenta isso, e o Senhor está disponível, e as pessoas não acessam, mas o Senhor não desiste. Então, o meu choro foi justamente isso, assim, que bom que eu tive o privilégio de poder experimentar, ser usada pelo Senhor para falar e tocar a vida de alguém. E mal sabe o menino que quem tocou a vida de quem foi ele que tocou a minha vida, com aquele gesto dele. Eu acho que é muito essa questão de sensibilidade, né? Porque eu acho que a pessoa, muitas das vezes, tá vivendo a vida dela e assim, né? Meio limitado. Então, você passa por alguém que passou mal, alguém que está pedindo alguma coisa, e você está seguindo ali o seu caminho sem prestar atenção no que está acontecendo. E aí você nem sabe, não sei como eu posso ajudar, não sei quem está precisando. Mas ao longo do seu dia a dia, as coisas estão acontecendo e você não está voltando os olhos para isso. Eu tive uma experiência esses dias incrível. Meu celular deu problema. Eu tive que deixar o meu celular por algumas horas numa loja. E eu fiz várias coisas sem o celular. Como, por exemplo, sentar num restaurante e só sentar. Ninguém faz isso. Estavam todos no celular. Se alguém tivesse um mal súbito no meio da rua, se alguém tropeçasse, uma senhora tropeçasse na frente do restaurante, ninguém ia reparar. Só eu, porque eu não estava com isso aqui na mão. Então, ao mesmo tempo que isso é uma ferramenta incrível para conexão e para resolução de problemas, isso aqui também distrai muita gente. E eu sinto que as pessoas hoje estão... O movimento da cabeça é só esse. Por quê? Porque elas estão aqui no celular. E as coisas estão acontecendo aqui, e pessoas estão precisando de ajuda aqui, e chorando aqui, e tentando chamar a atenção de alguma forma, mas as pessoas estão tão insensíveis porque o olhar delas está só para isso aqui. Seja redes sociais, que elas não podem se desconectar, seja porque elas estão cheias de problema, e ela... Não, esquece isso um pouco. E essa forçada que eu tive de... deixar o celular, eu lembro que eu ainda tive um pouco de abstinência na hora. O quê? Horas sem o celular? Mas eu falei, gente, e eu consegui observar, nossa, esse garçom, ele trabalha bem legal. A senhora tá passando ali. E eu comecei a ver a vida passar, a vida acontecer, que no natural a gente não consegue, no dia a dia a gente não consegue. Então, a sensibilidade que eu peço o tempo todo, Senhor, me dá sensibilidade, tá no trânsito, me dá sensibilidade, chegou no trabalho, me dá sensibilidade. Eu acho que isso aqui rouba muito a nossa sensibilidade. Então a gente precisa ter muita consciência e muita sensibilidade também do Espírito Santo para falar, eu tô usando isso aqui demais. Eu passo mais tempo na rede social do que lendo a Bíblia? E certamente sim. E certamente sim. Uma outra coisa também que eu queria saber de você você é jornalista, né? Nós somos jornalistas e é notícia o tempo inteiro. Tudo a gente vê, é pauta, e você pensa do que pode ser pauta no dia seguinte, com quem tem que falar, nananana. Notícia o dia inteiro, consumindo informação o dia inteiro, principalmente com o celular, que são muitas informações ao mesmo tempo, muitos estímulos ao mesmo tempo, né? Principalmente para você que trabalha com informação. Você consegue desconectar, inclusive, dessa questão do que está acontecendo no mundo do jornal, do que está saindo no Instagram de notícia? Você consegue... Não, agora eu não quero saber de notícia. Agora eu vou dar uma respirada. É muito difícil para o jornalista se desconectar da notícia. Muito difícil. Quando eu tiro férias, eu procuro, sim, não entrar mais em grupos, né, de notícias, tentar não acessar ali os sites de notícias, porque senão, de fato, você não vai desconectar. Mas eu tenho um hábito que, durante o dia e enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu não fico procurando. Claro que de vez em quando eu dou uma olhada em sites confiáveis de notícia e dou uma olhada. E antes de dormir eu tenho esse hábito, faço todo o meu devocional antes de dormir. Mas eu também dou uma olhada no site, no G1, para ver o que é notícia, até porque eu vou dormir cedo. Né? Então eu preciso saber, até as 9 da noite aconteceu isso. Beleza, eu tô dormindo já com informação suficiente. E quando eu acordo, eu também abro o G1 para ver o que aconteceu enquanto eu dormia. Porque não dá para você também ficar completamente alienado. Chegar no jornal não sabe. Não dá. Então eu viro e mexo, e sigo muitos perfis de notícias nas redes sociais, Instagram e tal. Então eles vão, enfim, me dando as informações básicas que eu preciso saber ali para estar com o mínimo de informação necessário. Você falou do celular, né? E uma coisa que eu tava falando com meu marido essa semana, ele falou, né, que a próxima geração, ela vai ser muito enganada por falsos pastores. E aí a reflexão que eu fiz é porque, por mais que ele colocou, né, que eles não vão se aprofundar, estudar, e aí eu acho que o telefone e a falta de atenção
de foco, atrapalha muito nisso. Porque por mais que a pessoa queira, eu quero estudar a Bíblia, mas às vezes é muito difícil, né? Principalmente para quem é mais novo, eu acho, ter foco naquilo, porque cada vez mais as pessoas estão mais dispersas. Então, já o vídeo é na velocidade, é visto na velocidade, é o telefone o tempo inteiro. Então, se você está aqui fazendo devocional e aí dá uma olhadinha aqui no telefone, ou então a Bíblia já é no telefone, e essas coisas dificultam, né? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Você faz o seu devocional, tipo, com a Bíblia, o telefone de lado? A coisa mais disputada hoje em dia na nossa vida é a nossa atenção. Porque aquilo que a gente dá atenção, a gente dedica tempo. Hoje, você conseguir que uma pessoa pare para te ouvir é quase impossível. Hoje, a nossa vida é no 1.5x, no mínimo. Poucas pessoas ainda ouvem o áudio no modo normal. E muita gente vai se identificar com o que eu falo, que é quando você recebe uma ligação, que ligação virou prova de amor, né? Ninguém liga mais. Mas quando o telefone toca, e dependendo da pessoa, você pensa, por que não tem o botão de acelerar na ligação? Porque a nossa vida está muito acelerada. E a gente acaba trazendo isso para o nosso espiritual. Então esse modo, tudo tem que ser muito rápido. Meu Deus, já são 8 da noite e eu não fiz nada. Muita gente se identifica com isso. O dia acaba e você não fez metade das coisas que você tinha que fazer. Por quê? Porque é uma forma de roubar a nossa atenção, distrair. O que eu entendo hoje é que nós, como filhos de Deus, precisamos de estar focados. Existe um outro tempo. O natural está tentando desfocar a gente e oferece inúmeras atrações para a gente, inúmeras formas de, deixa eu roubar sua atenção, mas o mais importante é, nós temos um manual. Nós temos um manual, que é a Bíblia, que é aquilo que vai, qualquer dúvida que eu tenha, tá ali. Só que é preciso ter essa consciência de, o tempo está voando, mas você administra o seu tempo. Quanto tempo por dia você dedica para buscar? Quanto tempo por dia você dedica para ter uma conversa na sua família com alguém importante? Para ouvir um amigo que está passando por uma situação? O que eu sinto hoje é que as pessoas estão... O tempo controla as pessoas. A gente não controla mais o tempo. Quem controla a gente agora o tempo tem nos controlado. Isso é muito louco, porque você não consegue mais administrar o seu dia. E quando você vê, você está sendo atropelado por uma agenda insana que vem trazendo inúmeros compromissos para você, quando na verdade era para você estar estabelecendo o que é prioridade. E infelizmente, para muitos cristãos, ter ali o acesso ao manual, o momento de devocional... Quando você compra um carro, você vai ler o manual para dizer, peraí, esse pneu aqui não dá, esse óleo aqui é o que eu uso. Por que a gente não faz isso com a Bíblia, que é o nosso manual? Então hoje, essa aceleração do tempo, essa vida insana que a gente vive, ela está roubando de nós o bem mais precioso. Nós não consultamos mais o manual. A Bíblia demora, a pregação demora, o culto demora, e que horas termina a palavra. Isso é muito doído. A cabeça tá lá fora, né? Mas isso tem muito a ver com a religiosidade também, né? Porque quando a pessoa tá 100% entregue a Jesus e conectada com Jesus, nada disso vai ter essa relevância. Lá na Mananciais a gente tem um tempo que é a sala de oração. Todo dia tem sala de oração lá na igreja, começa às 5:30 da tarde. E basicamente são músicos ministrando, tocando louvor. E em alguns momentos aparecem versículos ali específicos para meditar. E é tudo num silêncio, assim. É bem tranquilo, é um espaço muito gostoso. As primeiras vezes que eu comecei a frequentar a sala de oração, eu era assim, eu sentava na sala e eu ficava, amém, Senhor. Que o Senhor fale comigo. Meu Deus, eu não paguei o pet shop. Meu Deus do céu, eu não paguei o pet shop. Peraí. Caramba, esqueci de mandar o carro pro Léo mexer. Meu Deus, tá fazendo um barulho super esquisito. Senhor, muito obrigada porque eu tô aqui. Caramba, esqueci completamente de fazer o Pix dela. Meu Deus, eu vou fazer amanhã sem dúvida. E aí eu pensei, falei, gente, peraí, eu não tô aqui. Eu tô só de corpo presente, minha mente não tá aqui. A cabeça tá lá fora. A cabeça tá lá fora. E foi um processo que eu fui construindo, porque hoje, quando a gente se ajoelha pra orar, quando a gente para pra orar e tirar o nosso momento com Deus, a nossa mente quer, peraí, não fica aí. Vambora. Você que tem que falar, opa, volta pra cá. Volta pra cá, é levar o pensamento cativo. Então, é um trabalho de consciência mesmo. Minha mente tá indo embora, volta. Minha mente tá indo, volta, porque é difícil. Nossa mente não para 1 minuto, mas a gente precisa ter a consciência de, esse momento aqui eu tô tirando pro Senhor. Nada pode tirar minha atenção. Difícil também ter essa consciência, porque é construída, né? É justamente com o relacionamento. Investir no relacionamento. Deveríamos ter pedido ao longo do programa para você se inscrever no canal, para você
ativar o sininho, mas a gente teve uma aula aqui e a gente esqueceu de tudo a gente isso. esqueceu completamente, mas agora que a Natália lembrou, né? Gente, a gente quer bater 100 mil inscritos no nosso canal do Pode Crer esse ano. Então corre lá, se você ainda não é inscrito. Pede aí pra sua família, pra galera aí da sua escola, da sua faculdade, da sua igreja se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificação também. A gente tem muito conteúdo bom. Se você não quer assistir o podcast inteiro, assista aos cortes. Tem shorts também. Lá no nosso Instagram, podecrer.fc, a gente também posta várias coisas legais. E estamos na rede vizinha também. Estamos. Então você vai lá seguir a gente também. Tenho certeza que você foi tocado no episódio de hoje, porque eu acho que esse foi o melhor episódio. Eu quis pra chorar mim. umas 3 Ai, vezes. sério, gente? Nossa! Eu acho. Eu quis chorar umas 3 vezes, Jack. Eu acho que a gente admira muito seu trabalho. Obrigada. E é muito bonito ver você compartilhar tudo isso, falar de Deus, da sua fé, de tudo que você tem vivido. E assim, antes de encerrar, eu quero só deixar uma palavra aqui que eu acho que vai fazer sentido para muita gente. Não seja um cristão 007. Não seja uma pessoa que ninguém sabe quem você é, porque muitas vezes não é por palavras, é por ações. Então, às vezes tem uma pessoa no seu trabalho que ela só quer um abraço seu. Às vezes tem uma pessoa na sua faculdade que ela só quer um sorriso seu diferente. E eu falo muito sobre isso. Nós carregamos a presença de Deus em qualquer lugar que a gente esteja. Seja dentro de um restaurante, um supermercado. A gente precisa entender que nós não somos seres que estão andando, perambulando por aí. A gente carrega a presença de Deus e mais do que isso, o Espírito Santo está andando com a gente o tempo todo. Então que as pessoas, os cristãos, possam entender que não é por palavras e ficar o tempo... Não, é pela sua atitude. É o fato de você acolher, é o fato de você ouvir, é o fato de você oferecer carinho, oferecer ajuda. Tudo isso faz a diferença, né? Deus está nas pequenas coisas, como eu disse. Mas as pessoas... Deus precisa usar a gente. Nós somos o canal dele nessa terra. Então que a gente esteja atento a esse sussurrar do Espírito Santo, para que a gente possa fazer a diferença nessa geração. Amém. Antes de encerrar, a gente costuma fazer um ping-pong, tá? E eu tô muito animada pra fazer com você, pra fazer perguntas jornalísticas. Pode fazer. Brincadeira. Medo. Mas vamos lá. A matéria ou a pauta mais difícil que você já teve que fazer? A tragédia da escola de Realengo, quando aquele atirador entrou e matou 12 crianças. Eu fui a primeira equipe a chegar lá e foi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Aquilo ali foi forte demais. Você vê 12 crianças mortas numa sala de aula foi muito, muito marcante na minha vida. Seu versículo preferido? Eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Paulo, porque Paulo é colérico igual a mim, pra quem entende dos temperamentos. Eu tinha certeza que você era colérica. Colérica total, então assim, eu me vejo muito em Paulo, tá? E tenho aprendido muito a transformar o meu temperamento através da vida de Paulo. O que você vai falar quando encontrar com Jesus? Obrigada por não ter desistido de mim, porque em muitos momentos eu pensei em desistir, mas o Senhor sempre foi e mostrou o quanto Ele me ama e o quanto Ele tem algo muito especial e eu preciso honrá-lo e falar dele para todo mundo. Um evento da Bíblia que você gostaria de cobrir, se você pudesse voltar lá na época da Bíblia e falar, eu queria estar aqui para cobrir isso aqui que aconteceu, alguma coisa que aconteceu na Bíblia. Quando Sansão, depois que ele já tinha feito tudo de errado com o Senhor, que ele pede o último sinal da misericórdia. Eu ouvi uma pregação do pastor Jaime Soares que marcou a minha vida, que foi quando Sansão fala, Senhor, é a última vez, pela última vez me dá força. E foi quando ele, no último dia de vida dele, que ele derruba, né, as pilastras daquele templo e mata milhares e milhares de filisteus, mais do que ele tinha matado a vida toda. Eu queria muito estar ali para cobrir aquela cena, porque aquilo ali deve ter sido bem forte. Uma matança em geral, eu queria estar ali vendo Sansão fazer aquilo. Ia repercutir bastante. Bastante, ia ter repercussão, olha, mundial. Seu livro favorito da Bíblia? Efésios. Eu amo o livro de Efésios. Eu sinto que eu tenho um chamado muito para intercessão, libertação, então eu me identifico muito com a armadura de Efésios. Eu amo esse livro. Amo. Se você não fosse jornalista, que profissão você teria? Juíza criminal. Sério? Foi tão assim, né? Rápido, nem parou pra pensar. Juíza criminal, Caramba. com certeza. Com certeza. Eu já vi tantos crimes que eu acho que eu falo que eu ou um agente da polícia, eu trabalharia nessa área. Total, numa área criminal, sim.
Um conselho que você daria? Não desperdice o tempo. Eu olho pra trás e eu falo, eu queria muito ter 35 anos, porque eu teria feito tudo diferente. Eu teria sido mais de Deus, eu teria mudado tanta coisa, eu teria deixado de fazer tanta coisa que só me fez perder tempo. E o tempo não volta. Um dia o meu pastor pregou, quanto tempo você tem? Quantos anos a gente ainda vai viver, a gente não sabe. Eu queria muito poder voltar no tempo para poder fazer tudo diferente. Mas eu sei que Deus é aquele que consegue remir o tempo. Então tudo que eu não fiz, eu sei que a partir de agora ele vai fazer. Pra finalizar, eu sempre gosto de finalizar com essa. Um personagem da Bíblia que você passaria longe. Não vale Judas, nem Satanás. Mas assim, aqueles personagens da Bíblia... Não, naquele ali vou me esconder porque eu não quero que ele me veja. Golias! Total! Golias, querida. Golias gigante, um personagem que realmente eu Vai prefiro. correr. Total, sim. Sim, embora, né, Davi tenha matado Golias ali, mas eu prefiro... É bom evitar, né? É, isso pra talvez quê? seja bem grande, né? Essa pessoa com o pé dele, ele me achata, mas eu passaria longe de Golias. É isso, muito obrigada, Silvana. Obrigada, Foi meninas. muito bom Prazer conversar ter com você. aqui, É, aprender com você. Imagina. falar de assuntos tão incríveis, e principalmente com uma pessoa que é da nossa área, né? Enfim. E é muito engraçado, porque eu te vejo todo dia. E foi muito bom mesmo. Você que assistiu aqui o Pode Crer, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa conversa. Compartilha bastante também esse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E diga quem você quer ver aqui no Pode Crer. Silvana, quem você gostaria de ver aqui no Pode Crer? Influenciador, cantor, pastor. Quem você gostaria de ver aqui? Traz meu pastor Ricardo Carvalho. Anotado. 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 Muito obrigada. É isso. É isso. Tchau, tchau. Beijo e até o próximo episódio. Beijo. He's good.